Olá, você estará assistindo agora um vídeo a respeito de um treinamento de liderança que foi ministrado na Igreja Aba no mês de fevereiro. Nós fizemos lá um treinamento dedicado ao crescimento da liderança, trazendo para eles aí muitas informações importantes a respeito do tema liderança. Esse treinamento foi dividido em vídeo em 3 partes, então agora você estará assistindo uma dessas partes, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, tá bom? Nós vamos fazer aqui um resumo dessa disciplina. Por quê? Porque essa disciplina nós damos na IDM num período muito mais extenso, né? Então a gente vai ter que condensar aquilo que a gente dá na IDM aqui para que vocês todos, líderes em treinamentos, pessoas que têm aí a vontade de liderar, possam também aprender um pouquinho de algo que é muito importante, né? Nos dias de hoje o tema liderança é muito debatido, não só nas empresas, nas igrejas, em tudo quanto é lugar, e se escreve-se muito sobre liderança, se fala muito sobre liderança. Então a gente vai também passar um pouco disso, porque nós precisamos disso aqui também, né? Nós precisamos de líderes, precisamos de pessoas que estejam dispostas a liderar, e não apenas disposta, porque a disposição apenas, ela não é suficiente. Mais do que estar disposto é o início de tudo, né? Precisa realmente haver um coração disposto, mas depois da disposição, há uma necessidade do quê? De você se preparar, de você ir buscar conhecimento, para que você possa exercer bem a sua liderança. A Bíblia, ela é cheia de versículos que falam disso, mas o mais apropriado é quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, procura te apresentar-te como um obreiro que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. Não é aquela coisa assim, ai meu Deus, que vergonha, não sei nada da Bíblia. Então, ninguém aprende as coisas por osmose, né? Você bota a cabeça no livro assim, dorme com o livro embaixo da travesseira, o conhecimento pula para a tua cabeça assim, né? Não é assim. Há uma necessidade do quê? De você buscar, né? E a ideia da gente fazer esse mês de liderança é justamente para quê? Para que a gente possa trazer para você um pouco daquilo que está se falando no mundo. Liderança se discute no mundo. As grandes igrejas, as grandes organizações, as grandes empresas, elas investem alto para formar líderes, porque o maior capital de uma empresa não é o que ela tem de patrimônio físico, mas é o capital humano. As empresas então investem demais para que possam formar líderes, para que tenham pessoas que possam liderar, para que se desenvolvam pessoas para liderar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, e você não deixe de vir, o mês todo será sobre isso. Então, só para você entender, esse versículo é muito interessante. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que coisa interessante, Jesus chega numa situação, e a primeira coisa que Jesus vê é um povo sem pastor, é um povo sem liderança. E um povo sem pastor, um povo sem liderança, a tendência é que se perca, que as pessoas percam a direção, que as pessoas percam o rumo, que as pessoas não caminhem para o caminho que devem caminhar. Então a liderança, ela é necessária, tá? E é por isso que nós estamos investindo nesse mês a falar sobre liderança, para que a gente possa ajudar você a se preparar e a você ser um líder melhor, ok? Então veja lá, qual que é a nossa programação para esse mês? Então nós vamos começar hoje, né? Nós vamos fazer uma introdução sobre o tema liderança, vamos trabalhar na definição do termo, porque talvez para alguns liderança é uma coisa, para outros liderança é outra coisa. Então a gente vai tentar buscar na teoria da administração científica o que é liderança, né? A definição do termo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as diversas teorias que existem a respeito de liderança.
o que a administração científica fala de teorias sobre liderança. Aí na semana que vem, no dia 12, nós vamos falar sobre visão. A visão é o início da liderança. Então nós vamos falar especificamente sobre visão. Depois vamos falar sobre a comunicação na liderança. Um líder que não comunica, não lidera, né? Precisa se comunicar. Então vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre motivação no dia 19. No dia 19 vamos falar sobre liderando com exemplo, como a Bíblia fala. E no dia 26, o que nós vamos fazer? No dia 26 nós vamos falar sobre o DISC. O DISC é um teste de comportamento que ele vai ajudar você a conhecer um pouquinho de como você é, qual é a tua personalidade, e você vai poder, conhecendo um pouquinho mais a você vai poder exercer um pouco melhor a tua liderança, baseada nas características comportamentais que você tem. Então, baseado nas características que você tem, você vai poder exercer melhor a sua liderança. Por quê? Porque as pessoas não são iguais, sim ou não? Sim ou não? As pessoas não são iguais, cada um tem um comportamento, cada um tem um jeito, cada um tem um jeito de lidar, de se comunicar. Então, não existe uma forma única de liderar. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. Então, o mais importante de tudo é que você conheça você mesmo, o teu jeitão de ser, e que você consiga extrair disso o melhor. Você consiga liderar da melhor forma, conhecendo um pouquinho do teu jeito. Então, o DISC, ele é um teste comportamental, e ele então ajuda você a entender um pouquinho quais são os seus comportamentos dominantes, e você conhecendo isso, você vai entender um pouquinho qual é o ponto fraco desse comportamento, quais são os pontos fortes desse comportamento, e aí o teu trabalho o que é? Minimizar os pontos fracos e potencializar os pontos fortes, tá? Então no último dia, a gente fecha com esse teste, é muito bacana, nós vamos fazer aqui, você vai fazer na hora, nós vamos corrigir na hora, nós vamos falar de cada comportamento, ponto forte, ponto fraco, e você vai poder dizer, nossa, realmente eu sou assim. Eu fiz com os alunos da IDM, né? Todo mundo falou, nossa, pastor, realmente deu certinho como eu sou. Eu sou assim. E aí a pessoa pode olhar um pouquinho mais, como é que é o seu comportamento? E o que eu posso fazer para melhorar na liderança, ok? Então a programação para esse mês é essa aí. Aqueles que vierem nas 4 semanas, nós vamos dar um certificado, você vai ter um certificado de conclusão desse curso. E aí, quando você for fazer IDM, você pode abater nessa disciplina a teoria, você vai só fazer lá a leitura dos livros que nós indicamos para essa disciplina, e aí você pode abater essas horas da disciplina que você vai fazer na IDM, ok? Tá bom até aqui? Então vamos seguir lá, para a gente não perder tempo. Eu não vou ler tudo porque, como eu disse, esse material nós usamos na IDM, lá a gente pode explorar um pouquinho melhor, então aqui eu vou passar bem rápido sobre essas coisas. Mas assim, liderar é um papel dado por Deus aos homens. A primeira coisa que Deus fala com Adão lá, o primeiro encargo de Adão, o primeiro serviço que Adão tem no Jardim do Éden, Deus fala, olha Adão, você vai gerenciar tudo isso aqui. Você vai dar nome para os bichos, você vai cuidar dos bichos, você vai sobrepujar os outros animais, então você vai ser o líder. Então a gente parte do pressuposto que a primeira missão dada por Deus ao homem é a missão de liderar. Então liderar é algo que vem desde o princípio. Deus criou o homem para que o homem fosse líder da natureza de um modo geral. Então quando Deus cria Adão, o primeiro serviço de Adão é serviço de gerente, coisa boa, né? Adão nem começou de baixo assim, ou começou como office boy, daí virou auxiliar administrativo 1, 2, 3, não sei o quê, né? Não, Adão já começou na gerência, né, Adão? Já te criei e você vai gerenciar tudo isso aqui. Então nós entendemos que a liderança é um papel dado por Deus ao homem, o homem é chamado para liderar. E querido, às vezes eu vejo algumas pessoas falando, não pastor, não dou para liderar não sirvo para ser líder. Na verdade eu traduzo esse eu não sirvo para ser líder como eu não quero ser líder. Você pode ter os vários motivos que façam você não querer, ninguém é obrigado a querer ser líder, né? Você pode ter seus motivos que você não quer ser líder, mas não existe essa condição de, não, eu não sirvo para ser líder.
Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas todos, independente do comportamento que você tenha, você pode liderar. É óbvio que você vai liderar com o teu comportamento. Moisés é um perfil de líder, Paulo é um outro perfil de líder, Pedro é um outro perfil de líder. Cada personagem você vai vendo tem um estilo de liderança diferente, não são iguais, mas todos podem liderar, cada um obedecendo o seu jeito e o seu estilo, tá? A antropologia cultural também vai na mesma esteira, ou seja, a complexidade da vida social torna mais premente a necessidade de liderança e a delegação de responsabilidades. Então, os antropólogos que partem para estudar as sociedades primitivas, o homem no seu mais antigo tempo, eles dizem que uma das coisas necessárias na sociedade é a liderança. Se não houvesse liderança, a sociedade se desestruturaria, né? Então, a necessidade de liderança, ela faz parte, inclusive, da necessidade da manutenção da estrutura social. Então, a sociedade, ela funciona bem, porque a sociedade, através da cultura, ela o quê? Ela estabelece regras de política, e dentro dessas regras, ela estabelece formas de liderança. Então, surgem na sociedade lideranças, tá? A humanidade precisa de líderes, a liderança ela é necessária. A humanidade precisa de líderes que a conduza para os seus objetivos. Então a gente vê que, biblicamente, a liderança é necessária, a gente vê que, cientificamente, a liderança é necessária, e a sociedade precisa de líderes. Cada vez mais a sociedade precisa de que se levantem homens e mulheres, principalmente que tenham a sabedoria que vem de Deus e possam liderar a humanidade. Nós queremos, quando nós falamos liderança aqui, na igreja, nós não restringimos o nosso pensamento a você como um líder de GC. Eu quero que se levante líderes aqui, não apenas para liderar um GC, uma célula, mas que se levante homens para liderar a sociedade de um modo geral. Que se levante aqui empresários, que se levante aqui executivos, que se levante aqui, quem sabe, pessoas na área pública, que se levante grandes homens, mas que pessoas que sejam tementes a Deus e que se disponham a liderar, porque é necessária a liderança, tá? Além de nos fascinar, a liderança é necessária principalmente nos dias atuais. Nós vivemos o quê? Dias de grandes certezas, de incertezas, de turbulência, desestruturação na sociedade, um nível de corrupção elevado. Então, cada vez é mais necessário que se levantem líderes, tá? Não vou ler todas as referências, não vai dar tempo, mas depois, se alguém quiser o PowerPoint, me pede que eu mando, tá? Então, assim, Deus tem buscado pessoas que se disponham a estar à frente e a liderar para o bem de todos. Deus tem buscado. Corações e pessoas com o coração disposto a liderar. Liderar dá trabalho, mas Deus tem buscado homens e mulheres que se disponham a liderar. John Haggai, que é um grande formador de líderes, ele diz que as sociedades do mundo, em todos os seus níveis, clamam por uma liderança eficiente. Então, há uma necessidade de se formarem líderes, pessoas que têm uma liderança eficiente no mundo como um todo. O John Haggai, quem conhece o John Haggai aqui? John Haggai é um dos maiores formadores de líderes do mundo. Ele tem o Instituto Haggai, que ele forma pastores, e não apenas o instituto dele tem no mundo todo, não apenas liderança para a igreja, mas fazem curso com o John Haggai, homens da política, homens das empresas. Então ele é um dos maiores formadores de lideranças do mundo. E ele diz no livro dele que os dias atuais são dias de carência de liderança, principalmente se você olha para essa situação toda que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Nós temos um país carente de que se levante lideranças, ok? Seguindo lá, a liderança também está em transformação. Então a gente viu nessa introdução que primeiro a liderança é necessária. Então a liderança é necessária, diga a liderança é necessária. E a gente vai ver também nessa introdução que a liderança está em transformação. Entenda uma coisa, a cultura, ela é algo que ela é dinâmico, ele está em constante movimento. Nós vivemos numa sociedade fluida. O que é uma sociedade fluida? É como se fosse a água não tem forma, ela é fluida, né? Ela vai se adaptando à situação.
Então, a sociedade fluida significa que as coisas já não são mais assim quadradinhas como eram antigamente. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer que as formas de liderar, elas também estão nesse mesmo processo. Você precisa entender em que tempo você vive e você precisa adaptar o teu modo de liderar a esse tempo que você vive. Certo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui pegou aquele tempo que o professor era extremamente rígido? Ó, tem uns 3 aí só que pegaram. O Tonzic, ele vivia sendo expulso das escolas lá. Eu já mapeei, puxei a capivara dele lá. Ele tem umas 3 expulsões lá. Os professores eram rígidos, né? Eu me lembro uma vez, irmãos, eu estava na primeira série. Então, na primeira série, acho que foi 1981 ou 82, não lembro ao certo. Eu sei que eu não pareço, mas eu já tenho 44 anos. E eu estava na primeira série, e aí a escola lá, não sei se comprou, se ganhou, veio aquele monte de garrafa de Guaraná da Brahma, assim, bonito, no último dia de aula, aquela festa, vamos dar Guaraná da Brahma, né? Em vez de dar aquela canequinha azul com a sopinha, eles deram lá um Guaraná com cachorro quente, né? E aí eu estava brincando com o piá da sala lá, e eu não sei como é que foi, se ele me empurrou, se eu empurrei ele, sei que a gente esbarrou naquele monte de Guaraná, tinha os engradados de Guaraná assim, e caiu e quebrou umas 3 garrafas. O que a professora fez? Deixou eu e o piá sem Guaraná, todo mundo tomando Guaraná, né? E a professora deixou eu e ele sem Guaraná. Sejamos sinceros, nos dias de hoje, se um professor faz isso com um aluno, o que aconteceria? Por menos disso, irmão, os pais vão na escola bater nos professores. O que eu quero dizer com isso? Que a forma de liderar é outra. Quem é crente aqui há mais de 40 anos? Ou há mais de 40 anos? Tem algum? Eu sou crente há mais de 40 anos. A pastora também é. Pastor Luiz, está lá, ó, o Jean. E vocês que são crentes há mais de 40 anos, o pastor hoje pastoreia como um pastor de 40 anos atrás, sim ou não? Não. Por quê? Porque o mundo está numa constante transformação, existe uma dinâmica na cultura, existe algo que vai mudando, então há uma necessidade de se adaptar a isso. Nós não estamos dizendo que nós devemos adaptar a doutrina, não é isso. Nós não estamos falando de conteúdo, nós estamos falando de forma, são coisas diferentes. A doutrina é a mesma, a gente zela pela mesma doutrina que se zelava há 40 anos atrás. Mas a forma como se lidera hoje é uma forma diferente. Sim ou não? Os pais hoje exercem a sua paternidade do mesmo jeito que exercia há 30 anos atrás, sim ou não? Vocês que são pais hoje, vocês exercem paternidade como os avós de vocês exerceram, como os pais de vocês exerceram, sim ou não? Então, a gente entende que a liderança ela é dinâmica. Existe um processo em constante transformação. Então, liderar é um processo que está mudando a todo momento. Por quê? Porque liderar, você trabalha com pessoas, e pessoas estão em mudança. A única certeza que nós temos na vida é a certeza da mudança. Tudo muda, né? Então, essa sociedade fluida, esse nome fluido, ele está muito na moda, né? Quem lê sobre administração, quem lê sobre ciências sociais, quem lê sobre psicologia, filosofia, vê muito falar no fluido, né? Quem cunhou esse termo foi um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, morreu acho que ano passado, ano retrasado, que ele fala que nós vivemos numa sociedade fluida, que é como a água. Então, ela não tem forma, ela vai assim se adaptando. Então, a liderança, ela precisa nesse processo também se adaptar a essa dinâmica da sociedade atual, tá? E ele diz o seguinte, na sociedade atual nada é mais durável, né? Nada pode ser verdadeiramente ser ou permanecer por muito tempo indiferente a qualquer outra coisa. Tudo influencia tudo, então tudo vai mudando. Então, a gente viu que a liderança é necessária, e a gente viu que a liderança, ela está no quê? Num processo de transformação, ok? Vamos pular aqui, que são referências. E, por último, na introdução, eu digo que liderar é aprender sempre. Se a liderança, então, está em processo de transformação a todo instante, significa que
Se você não estiver constantemente aprendendo, o que vai acontecer? Aquilo que você aprendeu há 10 anos atrás já não serve mais. Quem fez faculdade há 10 anos atrás? Ó, tem bastante gente. Se você for fazer uma pós-graduação hoje, na tua mesma área que você fez, você vai ver que muitas coisas que você aprendeu há 10 anos atrás, hoje já ficaram para trás, já são obsoletas. Então, na liderança isso não é diferente. Então, liderar é aprender sempre. Você precisa estar sempre aprendendo. O Rick Warren, quem conhece o Rick Warren? Quem já ouviu falar no Rick Warren? Pouca gente, irmãos. O Rick Warren é o escritor daquele livro famoso, que vocês talvez até já leram, mas não lembram, que é Uma Igreja com Propósito, Liderança com Propósito, Vida com Propósito, que é pastor de uma igreja gigantesca lá nos Estados Unidos, né? Então ele escreve no livro dele que o seguinte, ó, no momento em que deixamos de aprender, deixaremos de ser líderes. Então, se você é líder de GC, você começou a liderar um GC há 3 anos atrás, eu fiz o TLC, eu já está bom, não preciso de mais nada, eu já sei, está errado. Você deixa de ser líder no exato momento em que você acha que você não precisa aprender mais. Porque se nós estamos dizendo, se nós construímos um conceito ali atrás, que a liderança está em transformação, significa que você, como líder, precisa estar nesse processo também de transformação, senão passou o tempo, você ficou para trás. Então é necessário que constantemente você, como líder, esteja aprendendo. E o processo de aprendizagem, querido, é um processo que depende de você. O processo de aprendizagem não é mais como no passado, que você espera que a empresa invista em você, que você espera que, sei lá, a igreja invista em você, que você espera que, sei lá, sua mãe invista em você, seu pai invista em você. O processo de aprendizagem é uma busca sua. É uma ação sua de buscar conhecimento, de querer mais, de querer aprender mais. Nós vivemos tempo hoje que ninguém mais vai correr atrás do outro. Você precisa correr atrás daquilo que você busca. Você precisa correr atrás daquilo que você quer. Eu estou há mais de 20 anos, agora não mais, agora eu trabalho para o melhor patrão do mundo, né? Para o pastor Adilson e para Deus. Mas até nos últimos 20 anos eu trabalhei com RH. Nos últimos 20 anos eu me relacionei com executivos de multinacional, eu trabalhei com gente de chão de fábrica, como trabalhei com executivos de grandes empresas. E eu passo nesses últimos 20 anos, eu vi esse processo de transformação. Antigamente as pessoas ficavam esperando que a empresa investisse, que a empresa... Não, hoje em dia o que se espera é que haja em você uma intenção e uma busca para crescer e para querer ser melhor. Então, o crescimento, ele parte de uma vontade sua de ser melhor. E não precisa muito esforço. Não precisa muito esforço para isso. Quantos aqui leem pelo menos, fora a Bíblia? Quantos leem pelo menos um livro no mês? Poucos, irmãos. Olha aí, ó, poucos. Pouquíssimo. E, irmãos, infelizmente, é uma característica dos brasileiros, mas isso não é bom. Não é bom. Eu não contei, mas acho que levantou aqui umas 15 mãos no máximo, né? Mas nós estamos aqui, quantos tem isso ali? Veja os números aí. Tem 121 pessoas aqui. 121 pessoas. Eu acho que entre 10 e 15, então vamos dizer que 10% lê um livro no mês. É muito pouco, querido. Você não vai crescer, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai ser melhor do ponto de vista de conhecimento, se você não colocar a leitura como um objetivo seu, de buscar e não vai crescer. Você entendeu? Infelizmente é uma característica de brasileiro, mas é uma característica ruim, né? Que a gente não precisa manter estatística, a gente pode mudar essa estatística, a gente pode fazer algo diferente. Então existe uma necessidade, se você precisa estar aprendendo sempre, não eu vou no Tadel, é uma bênção, você vem no Tadel, não deixa de vir no Tadel, você vai aprender. Mas nós falamos aqui no Tadel o quê? 40 minutos, pastor? Mais ou menos. Não é suficiente para você 4 reuniões no mês de 40 minutos, né?
Quantos livros a gente indica, quantas leituras indica, enfim, precisa haver em você um desejo de ler. E quem vai fazer IDM já prepara o lombo, né? Já prepara o lombo, que até nas férias tem leitura, né? Porque ou você lê, ou você busca conhecimento, ou você vai patinar, né? Então, quer ser líder, tem que estar sempre aprendendo, tá? Essa frase é minha, tirei do meu livro, vocês não vão colocar aí, para depois ninguém plagiar meu livro, que eu não lancei ele ainda, né? As formas como eram feitas as coisas no passado já não mais atendem às necessidades e exigências dos dias atuais. Para novos problemas, precisamos de novas atitudes e soluções. Certo? Não adianta. Entendeu? A forma como se fazia as coisas no passado, ela serve para você construir um novo conhecimento a partir daquilo. Mas você não vai fazer as coisas exatamente como eram antes. Tá? Vai mudar, as coisas mudam. Então você precisa estar sempre aprendendo, ok? Aqui tinha um vídeo, mas eu vou pular, depois a gente passa. A definição do termo, vamos passar rapidinho isso aqui, porque o nosso tempo é curto. O que é liderar? O que é liderar? Se eu perguntar para vocês o que é liderar, então a gente vai falar sobre liderança, vamos então fazer um recorte e vamos aí definir o que significa liderar. Se eu perguntar para cada um de vocês o que é liderar, talvez cada um de vocês tenha uma definição do que é liderar. Né? Algumas dizem, não, liderar é mandar. Tinha aquela visão, né? Não, o chefe só manda, o chefe não faz nada, né? Eu quero ser chefe, porque chefe só manda, né? Outros vão falar, não, liderar, sei lá, é motivar. Cada um talvez tenha uma definição do que é liderar. Mas eu quero levar vocês a olhar o que dizem alguns especialistas em liderança. Qual é a definição que esses caras trazem para o termo liderança, tá? Então, um dos maiores nomes da administração científica, considerado o pai da administração moderna, foi o professor Peter Drucker. Quem aqui fez administração, levanta a mão. Quem fez algum curso de gestão, pós-graduação? Vocês já viram falar em Peter Drucker? Todo mundo que fez já viu falar. Porque leu Peter Drucker na administração, ou no marketing, ou no curso de gestão, é igual o crente ler a Bíblia. O Peter Drucker, ele é o papa da administração, né? Ele tem vários livros a respeito do tema da administração. Os livros mais lidos a respeito da administração científica são dele, está aqui, esse velhinho aqui, né? E o que o Peter Drucker diz sobre liderança? O líder deve influenciar e capacitar pessoas. Então, para o Peter Drucker, liderança é influenciar. Isso está lá, Administração, Desafios Gerenciais para o século XXI, tá? Então, o Peter Drucker diz que liderar é influenciar pessoas. Ou seja, se eu influencio pessoas, eu estou liderando essas pessoas. Veja que ele não diz que liderar é você empurrar, ele não diz que liderar é você mandar, ele não diz que liderar é você bater para o cara fazer o que você quer. Não, ele diz que liderar era o quê? É influenciar pessoas. Mas vamos ver outros. Rick Warren, já falamos dele, olha, não é qualquer um que sai na capa da Time, irmãos. O cara só sai na capa de uma revista dessa se o cara for realmente uma liderança de influência mundial. Mas o Rick Warren o livro dele é Uma Vida com Propósito, né? É best-seller no mundo todo, traduzido para milhares de línguas e tal. Então, ele saiu na capa da Time, porque ele é muito importante nos Estados Unidos. E o que ele diz sobre liderar? Então, o Rick Warren diz o quê? Liderança é para o bem ou para o bem ou para o mal. Sim ou não? Ele está certo ou errado? Está certo, queridos. Independente se o resultado do serviço é bom ou ruim, vamos fazer uma pergunta para você. O Hitler era um bom líder, sim ou não? Sim ou não? Sim. Uma nação inteira seguiu ele numa doideira lá. Ele subjugou metade do mundo. Então, liderança é influência tanto para o bem quanto para o mal. Se você for um líder temente a Deus, você vai influenciar pessoas para o bem. Mas se você não for um líder temente a Deus, você pode influenciar pessoas para o quê? Para o mal. Não é verdade? Sempre tem aquele amigo da turma que influencia todo mundo para o mal, né?
Não tinha ou não tinha? Hã? A mãe falava, não anda com fulano, que fulano é má influência para você. Né? A pessoa tinha um poder de persuasão, que quando você via, você estava fazendo arte com ele, você estava aprontando alguma coisa errada, e você nem entendia por quê, mas você estava fazendo. Então, liderança é o quê? É influência. E essa influência pode ser tanto boa, quanto uma influência ruim. Tá? Seguindo lá, o que é liderar? Seguindo ainda, esse cara eu gosto muito dele, que é o John Haggai, eu ainda vou fazer um curso de liderança dele. O que o John Haggai diz? Ele é um dos caras mais respeitados no mundo a respeito do tema liderança. Né? E o John Haggai diz o quê? Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma o quê? Influência especial dentro do grupo, no sentido de levá-los a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo, tá? Então, vamos lá. Para o Peter Drucker, liderança é o quê? Para o Rick Warren, liderança é o quê? Para o John Haggai, liderança é o quê? Até agora os três concordam que liderança seja influência, tá? Agora, John Maxwell. Cara, se tem alguém no mundo que é respeitado a respeito de liderança, é o John Maxwell. Ele tem mais de 70 livros a respeito de liderança. 70 livros escritos em vários idiomas no mundo inteiro a respeito de liderança. Ele tem uma Bíblia que eu ganhei aqui da Igreja Aba, inclusive, que é essa Bíblia aqui, a Bíblia da Liderança Cristã. Tá? Onde os comentários são feitos por ele, ele olha para a Bíblia e ele enxerga as atitudes de liderança na Bíblia e comenta isso embaixo. Então, assim, você não pode falar sobre liderança no mundo sem citar o John Maxwell, tá? Porque ele é sumidade no tema liderança. E o que o John Maxwell diz do que é liderança? Ele diz que liderança é se as pessoas podem aumentar a sua influência em outras pessoas, podem liderar mais eficazmente. Então, eu trouxe para vocês 4 pessoas que são sumidades no tema liderança. E essas 4 pessoas, elas concordam o quê? Que liderança é o quê? Influência. Basicamente, então, nós podemos fechar que liderança é a influência. Aquele que lidera, influencia os seus liderados para que atinjam um objetivo comum, bem como seus objetivos individuais. Por que eu faço essa distinção entre objetivo comum e objetivo individual? Porque o líder, ele vai influenciar o grupo no objetivo do grupo. Então somos um GC, nós queremos multiplicar, vamos multiplicar. O líder vai influenciar o grupo naquilo. Mas o líder também influencia o liderado do ponto de vista pessoal. Eu tenho, hoje, volta e meia, eu encontro com esses funcionários meus, e eu tenho a grata satisfação de ouvir deles assim, pô, que legal, você me ajudou. Porque eu fiz o cara estudar. Peguei 2 vezes, 2 motoristas, os caras começaram, não sabiam nem escrever direito, e foi lá, não, vamos lá, tal, vai terminar o 2º grau, terminou o 2º grau, eu já passei o cara auxiliar ali, começou a trabalhar no computador e tal, daqui a pouco eu falei, não, mas vai fazer uma faculdade, não, mas eu não vai, comecei a motivar o cara, influenciar o cara não sabia nem escrever, ele ia mandar um e-mail, eu tinha que corrigir antes o e-mail dele, e ele foi crescendo, com dificuldade, fez a faculdade, se formou. Esse dia eu encontrei ele é gerente de uma empresa, já tem pós-graduação. A minha influência sobre a vida dele não foi uma influência de grupo, foi uma influência individual. Então o líder, ele tanto influencia o grupo a atingir um objetivo, quanto o líder influencia individualmente. Então você é líder de GC. Você vai influenciar o teu GC, o teu grupo, tanto nas metas que são de grupo, naquilo que vocês têm de objetivos de grupo, queremos crescer, queremos multiplicar, queremos ganhar essa rua para Jesus, esse bairro para Jesus, mas você também vai olhar do ponto de vista individual das pessoas, e você vai influenciar essas pessoas para que elas possam atingir os seus objetivos individuais. Quem é líder de GC aqui? Levanta a mão. Ó, bastante gente. Agora, para você, líder de GC, você conhece todos os sonhos dos seus liderados, sim ou não?
precisa responder, só para você pensar. Talvez alguns conheçam. Talvez outros não conheçam. O teu papel como líder de GC não é apenas influenciar o grupo para crescer, para multiplicar, mas é você também saber o que ele sonha, o que ele deseja, e é você ajudar, influenciar para que ele atinja esses objetivos. Você, como líder, tem o papel de influenciar essa pessoa para que essa pessoa possa crescer, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa atingir outros estágios na sua vida pessoal também. Não apenas na liderança do seu GC. Mas o teu papel é o quê? Onde esse cara quer chegar? E aonde ele pode chegar? E aonde eu vou influenciá-lo para que ele chegue lá? Porque deixa eu te dizer algo, querido. Às vezes o teu liderado, presta atenção, às vezes o teu liderado, ele não tem a consciência de que ele possa chegar em algum lugar. E você, como líder, tem a missão de ajudá-lo a enxergar uma possibilidade que ele não viu ainda. Nós vamos falar sobre visão lá na frente, semana que vem. Então, Deus às vezes te dá a visão a respeito do seu liderado, de um lugar que ele pode chegar, que ele mesmo não viu ainda, que ele mesmo não enxergou ainda. E você, então, tem a missão como líder, de ajudar que ele possa chegar nesse lugar. Então, a liderança, ela é influência. Mas influência tanto no objetivo comum da igreja, do grupo, como a influência que você deve exercer na vida pessoal e individual do seu liderado. Eu digo sempre o seguinte: você como líder, você tem uma missão muito grande, você como líder tem um papel muito grande. As pessoas que estão sob a sua liderança são ovelhas que Deus tem colocado sob as suas mãos, sob os seus cuidados. E uma das coisas que Deus deseja que você faça é que você transforme a vida dessas pessoas, influencie elas de tal forma que elas possam ser pessoas melhores, mas melhores em todos os sentidos da vida. Não apenas melhor no sentido de, frequenta, amém, glória a Deus, a pessoa lê mais a Bíblia, vem mais na igreja, melhorou. Mas em todas as áreas, ela é um funcionário melhor, ela é um pai melhor, ela é uma mãe melhor, ela é um empresário melhor, ela é um político melhor. E você, como líder, tem essa responsabilidade de ajudar essa pessoa para que ela possa sonhar, desejar mais, para que ela possa alcançar objetivos que ela sozinha talvez não alcançaria. Esse ano eu pedi para os meus liderados aí, eu quero que vocês me digam qual é o sonho que vocês querem para esse ano. O que vocês querem? E eu vou orar com vocês a respeito disso. E não vou orar, eu vou também de alguma forma tentar influenciá-los para que eles possam chegar nesse objetivo. Então você como líder, você tem que conhecer seu liderado, aonde ele quer chegar, que lugar ele quer chegar, e não apenas onde ele quer. Às vezes o lugar que ele pode chegar, mas que ele mesmo não enxerga isso ainda. E é uma satisfação muito grande quando isso acontece. Cada vez que eu encontro esse rapaz, ele diz, muito obrigado, você me ajudou. Não só ele, várias pessoas. Esse dia encontrei uma pessoa, fazia tempo que eu não via, ela, cara, tem que agradecer você. Você fez a empresa pagar a faculdade para mim. Você me pressionou para eu fazer faculdade. Pessoas que achavam que não podiam ser nada, pessoas que achavam que a vida deles estava relegada àquela coisa que eles viviam sempre. Então o líder, ele tem um papel dado por Deus de ter a visão lá na frente, não apenas do ponto de vista coletivo, de grupo, mas também do ponto de vista individual. Entendeu? Talvez o teu liderado não enxergue que ele tem ministério, e você como líder, Deus está te mostrando isso. E é você que vai influenciá-lo, é você que vai motivá-lo, é você que vai, fazer com que ele enxergue isso. Então, liderança é o quê? Liderança é o quê? Você nunca mais vai esquecer isso, certo? Então, quando te perguntarem o que você entende que é liderança, você vai dizer, liderança é influência, tá? E você tem esse papel de influenciar, ok? Definimos o conceito, vamos ver rapidamente as teorias sobre liderança, tá? Isso aqui é teorias, querido, então, assim, eu não vou me ater muito a isso, como eu falei, se alguém quiser depois, o PowerPoint é só se matricular na IDM, estou brincando, se precisar do PowerPoint eu mando, mas,
Por que eu quero mostrar essas teorias? Porque eu quero que você entenda que liderança é algo que vem sendo discutido e estudado de uma forma científica. A administração científica, ela se vai de muitos anos estudando a respeito do tema de liderança. Então, como eu disse que liderança é um processo em transformação, vão surgindo nesse tempo todo algumas teorias a respeito de liderança, e a gente vai pontuar algumas aqui, para que a gente possa balizar o que a gente vai ver na semana que vem, na outra semana e lá para frente, ok? Então vamos lá. A primeira teoria sobre liderança é a teoria dos traços. Essa teoria é a mais antiga de todas e até hoje ela está enraizada no senso comum. O que é senso comum? O que é senso comum? Os estudantes aí, eu já falei para os alunos do EDM sobre isso. Mas senso comum é aquela ideia que é comum a todos, que não necessariamente é uma verdade, certo? Vou dar um exemplo de senso comum para vocês. Quem aqui nunca viu dizer que se chupar manga e beber leite morre? Já viram falar isso ou não? Sim ou não? Já viu? Todo mundo ouviu falar isso, né? Não pode beber leite depois que chupa manga, que senão vai morrer. Né? O biólogo ali, morre ou não? Morre. A outra bióloga ali, morre ou não? Morre não, isso é senso comum. Por que é senso comum? Isso aí começou no passado com os escravos, dono de escravo inventava essas mentiras para os escravos, nem comer as mangas, nem beber o leite. Só que a mentira vai o quê? Vai passando de geração em geração, ela atinge o que nós chamamos de senso comum e vira uma verdade. E que não é uma verdade do ponto de vista científico, ela não o quê? Ela não se sustenta. Então existem coisas que estão no senso comum que são tidas como verdade, mas que cientificamente não se mostra como uma verdade, né? Então não pode comer manga, pode beber meio litro de leite, não tem problema nenhum, não vai morrer, né? Não vai morrer por causa disso aí. Aquelas outras coisas que antigamente, né, dava uns trovão, o povo saía tudo tapando os espelhos em casa, guarda as facas, né? Tapando as gavetas, escondendo as facas, botando toalha nos espelhos, né? Então, isso tudo é senso comum. Então, o que é senso comum? É aquela informação que é partilhada por todos como se fosse uma verdade, mas que não é uma verdade. Então, a teoria dos traços a respeito de liderança, ela é uma teoria que está enraizada no senso comum. A teoria dos traços, ela diz que a liderança é um traço natural, sendo essa característica intrínseca do homem. Em resumo, a teoria dos traços diz que liderar faz parte da biologia. Algumas pessoas nascem para liderar e outras pessoas não nascem para liderar. Tá? E essa teoria dos traços é a teoria que a gente mais ouve, porque toda hora você encontra uma pessoa dizendo, não, pastor, não nasci para liderar. Sim ou não? Quem já ouviu isso? Pastor já ouviu isso várias vezes, né, pastor? Nós vamos derrubar isso aqui hoje, do ponto de vista científico, né? Não existe isso do ponto de vista científico. Tá? Essa teoria, ela caiu, ela foi a primeira teoria, ela está relacionada a um contexto da época em que ela foi escrita, onde se pensava a humanidade, a antropologia tinha um outro pensamento, era uma antropologia que nós falamos evolucionista, que era muito mais balizada pela teoria darwinista, tal, mas que com o tempo caiu. Porque não é uma verdade isso. Liderança não é um traço natural. O que é um traço natural? A cor dos seus olhos. O estilo do teu cabelo. Que hoje em dia, do jeito que anda a medicina, né, nem natural é mais, porque a gente muda a cor dos olhos, muda a cor do cabelo, muda tudo. Né? Então, eu digo que traço natural hoje é o DNA só, porque o resto a gente já não sabe mais, né? Que é o que não é. Então, não existe essa questão de, eu não nasci para liderar, pastor. O pastor vai todo feliz lá, chamar o irmão, olha, irmão, nós temos um GC, uma bênção lá, eu acho que você pode ser um líder desse GC. Eu quero, não, pastor, você para mim não dá não, porque eu não nasci para liderar. Então, eu vou te ensinar que essa frase, eu não nasci para liderar, ela deve ser trocada pela frase, eu não quero liderar.
E veja, os motivos que você tem para não liderar são justos, são os seus motivos. Ninguém vai julgar os seus motivos. Tá? Mas assim, do ponto de vista científico, não existe impedimento para liderar. Independente de qual seja o teu comportamento, independente de que você seja, da forma como você age nas coisas, você pode liderar. Tá? Por quê? Porque não existe liderança igual. Tá? Então, segundo essa teoria, a liderança estava relacionada a características da personalidade, e, enfim, então ou existia pessoas que lideravam ou não. Esse pensamento foi perdendo espaço na medida que as ciências sociais, a sociologia, a antropologia e a psicologia social começam a enfatizar o aspecto social na formação do eu. O que é o aspecto social na formação do eu? O que você é, eu não vou dizer 100%, porque, obviamente, que vou magoar aqui os dois biólogos aqui, a médica, né? Tem um pouquinho de, obviamente, tem um pouquinho sim de biologia nos teus comportamentos. Mas eu digo para você que mais de 90% do que você é passa pelas suas relações sociais. Ou seja, a forma como você foi criado no seu ambiente familiar, a forma como você viveu na escola, a forma como as tuas relações sociais. São elas que determinam, de certa forma, o teu eu. Então não existe traço natural que impeça você de liderar. O que existe são comportamentos aprendidos, que nesses comportamentos aprendidos você é mais tímido, o outro é mais falante, o outro é mais comunicativo. Mas isso são comportamentos aprendidos. Tá? Porque até os traços que são naturais, que realmente o DNA quando vem com informações, mas até esses traços que são naturais, eles são influenciados pelo ambiente também. E se são influenciados pelo ambiente também, eles são mudados. Nem que seja 0,5%, ele é mudado. Se você pegar dois gêmeos, como é que chama aqueles que são igualzinhos? Univitelinos, né? Se você pegar dois gêmeos univitelinos e criar em duas famílias diferentes, serão diferentes. Terão comportamentos diferentes, às vezes na mesma família, os dois gêmeos possuem comportamentos diferentes, porque se relacionam com o pai e com a mãe de uma forma diferente. Então, na formação do eu, o que determina o que você é, quem você é, não é o que veio escrito no seu DNA, isso também é importante. Mas é o como você viveu, são as suas relações sociais, e isso você vai ver na psicologia social, você vai ver na sociologia e na antropologia. Então, não adianta dizer assim, não, eu não nasci para liderar. Porque, assim como você aprendeu a ter um comportamento que talvez não seja muito propício para a liderança, significa que você pode aprender a ter um comportamento que seja propício para liderar. Tá? E aí, quando nós fizemos o DISC, você vai entender bem isso. Eu vou te explicar bem como é que é isso. Porque existem comportamentos que possuem mais... O que é o DISC? Eu vou falar lá na frente, mas já vou dizer para você. DISC são comportamentos. Dominância, influência, sociabilidade e concentração. Então, o comportamento das pessoas, eles têm uma dosagem disso, dessas competências. Alguns são mais dominantes. Dominante, o que é o cara dominante? Dominante é aquele que ele vai chegando e vai tomando o espaço dele, não deixa espaço para ninguém. Quando você se vê, você já se vê dominado por ele e tal, e ele te leva. Esse é o comportamento dominante. O cara não faz força nenhuma para dominar. Chega no ambiente, ele toma conta de tudo naturalmente, podemos assim dizer. Né? O influente já é aquele que influencia, aquele que tem uma conversa boa, né? Aquele que é agradável, aquele que você gosta de ouvir. Né? O sociável é aquele que é apaixonado por pessoas, por cuidar de gente, se preocupa e abraça. Né? Se possível, ele dá até as coisas dele para a pessoa, né? Porque ele quer que o outro seja feliz. E o concentrado é aquele que, né? Até para dar paz do Senhor, é paz do Senhor. Tá? E passa. Mas na contabilidade não tem ninguém melhor do que ele, porque ele está concentrado nos números, ele é atento aos detalhes. Então, esses comportamentos, não quer dizer que uma pessoa seja 100% isso, mas ela tem comportamentos dentro desse ciclo que são predominantes, tá? E aí você vai fazer o teste lá, você vai falar assim, nossa, é verdade, eu sou assim mesmo. Né? Então, o que eu quero dizer? Esses comportamentos não são
ditaduras biológicas. Eu nasci assim, Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, né? Você sempre é assim. Não. Esses comportamentos, eles são aprendidos na medida das tuas relações sociais e a forma como você viveu, a forma como você relacionou com seu pai, mas assim, você pode desenvolver competências. É óbvio que algumas competências, se você as tem, né, é mais fácil. Mas o que você precisa entender é que liderar não é um padrão. O líder dominante não tem sempre sucesso, porque em algum momento o líder precisa ser concentrado, em algum momento o líder precisa ser sociável, em algum momento o líder precisa ser influenciador. E o fato de eu ter lá, meu alto grau de dominância, e daí, no momento que liderar for concentração, for cuidar de números, for cuidar de metas, for cuidar de organização, o que você faz? Então, o que eu quero dizer? Que o fato de você ter uma predominância de uma competência, não significa que você possa ser um mau líder. A questão é, como é que você usa as competências que você tem? E como é feio, né? Está até gravando lá, depois você corta lá, Tiago, o como é, né? Como é que você se vale de pessoas para te ajudar? Porque liderar não é fazer tudo sozinho, a gente insiste nisso, né? O grande problema, sabe o que é? O líder do GC, ele faz tudo, irmão. Ele acha que ele tem que chegar, ele tem que abrir a porta, ele tem que arrumar o sofá, ele tem que, né, botar as coisas, daí ele fica na porta, recebe todo mundo, daí todo mundo entra, ele corre lá para, vamos começar, e levanta, ele lê o roteiro, daí ele corre lá, espera só um pouquinho que eu vou lá estourar a pipoca, não, espera lá que eu vou botar o louvor aqui, e os irmãos do GC ficam só ali, né, só olhando assim e tal. Essa é a questão, o bom líder não é o líder que faz tudo. O bom líder é o líder que se conhece, que sabe quais são as suas competências predominantes, e ele as usa, mas ele se vale de outras pessoas para lhe ajudar na execução naquelas competências que ele não é bom. Vou dar um exemplo. Se você não é bom em comunicação, digamos que a comunicação não é a sua arte. Tem gente que já nasceu Silvio Santos, né, irmão? O cara já sai né, das entranhas da mãe, lá, já sai assim. Oi, né? Mas tem gente que não consegue, você dá um microfone para o cara, o microfone parece que está dando choque, né? Treme. Agora, só porque você não fala bem, você não pode ser um bom líder? Não, existem números na literatura, livros sobre liderança, enumeram uma série de líderes que não se comunicavam bem, e eu vou te dar um exemplo. O que Moisés falou para Deus? Deus, eu não falo bem. Não falo bem. Não adianta você me mandar lá, porque eu não sei falar. Aí, olha, Deus não tinha estudado com Peter Drucker, mas você tem que entender que foi Deus que ensinou Peter Drucker, porque a Bíblia diz que todo conhecimento vem de Deus. Aí, antes da administração científica falar sobre delegação, Deus fala assim, não, você não sabe falar, então você vai ser um bom líder, o que você vai fazer? Você vai arrumar alguém que fale bem. Isso é liderar, querido. Se você não sabe falar bem, você vai se encostar, vai ter um liderado seu que você vai dizer, irmão, chega aqui perto de mim, você vai ser o responsável aqui por toda a parte de comunicação. Digamos que você é um líder da concentração, você é o cara da contabilidade. Pai do Senhor teu é aquele na pontinha dos dedos, assim, né? Sabe? Aquele bem falhadinho, assim, que você não gosta muito de aproximar, você não gosta muito de estar próximo e tal, mas você é líder. Se você é inteligente, você vai dizer assim, bom, eu não gosto muito de contato, né? Então não sou eu que vou ficar na porta recebendo as pessoas, eu não é o melhor que eu posso fazer. Então liderar não é você fazer tudo. Liderar é você conhecer as suas características, que são suas, são propriamente suas competências, você usá-las, mas você usar outras pessoas para aquelas competências que você não tem. Certo? E o problema aonde nós erramos, é que a gente acha que o líder, ele já vem com todos os drivers instalados, né? Ele tem todos os aplicativos necessários,
e que é só apertar um botão. Não é, isso não é uma realidade. As pessoas possuem comportamentos diferentes, as pessoas possuem cada um o seu jeito específico diferente. Então, por isso que é muito importante você se conhecer. E é por isso que você precisa entender que, independente de quem você é, independente de quais sejam os seus comportamentos preponderantes, você pode ser um líder, pode ser um grande líder. Irmãos, o meu pai nunca imaginou que ele ia liderar alguma coisa na vida. Porque o meu pai é um cara simples, de poucas palavras, fala muito pouco, super tímido. E aí, há muitos anos atrás, fizeram o curso Casados para Sempre, ele e minha mãe. E aí o líder dele, ali da igreja do Santa Inês, da Assembleia, falou assim: Valdir e Marlene, vocês vão ser líder de casados. Ele, você tá louco, meu pai fugiu daquela hora, saiu correndo. Falou, não, meu, não sirvo, tal. Mas olha, lembra que eu falei o papel do líder? De olhar aquilo que o próprio liderado não acha que pode fazer ou não? Lembra que eu falei isso no começo lá? Vocês lembram? O Sérgio insistiu. Não, vão fazer, vocês vão fazer, e vão fazer, daí tá bom. De tanto o Sérgio, que era o líder deles, insistir, eles foram lá e fizeram o líder em treinamento. Mas meu pai fez assim, pensando assim, não, eu vou fazer, mas só para o Sérgio parar de me incomodar, porque eu não tenho condição de liderar. Meu pai, assim, estudou muito pouco, irmãos. Né? Meu pai é daquela safra de pessoas que não estudaram para trabalhar com 10, 11 anos. Então, ele estudou até acho que o 4º ano primário. Então, a leitura é difícil, a escrita é difícil. E como lê pouco, como escreve pouco, a pessoa acaba desenvolvendo uma própria timidez no falar, porque a fala da pessoa é uma fala simples. Então, meu pai olhava para ele como alguém que não era capaz de liderar. Você entendeu? E aquilo era um paradigma na vida dele. Ele dizia, não, eu não sou capaz de liderar, eu não posso liderar, eu não sou capaz de liderar, eu não posso liderar, eu não sou capaz de liderar. Mas graças a Deus, Deus colocou um líder para o meu pai e para a minha mãe, que o líder enxergou aquilo que ele poderia ver. Lembra que eu falei para vocês que a função tua como líder é enxergar aquilo que o teu liderado não pode ver. Ele não enxerga ainda onde ele pode chegar. Ele não consegue ver aonde ele pode ir. Sabia que tem gente, tem pessoas no teu GC que pode fazer uma faculdade, pode ser engenheiro, pode ser administrador, pode ser, sei lá, astronauta da NASA. Mas ele mesmo não viu ainda. E Deus vai levar você a enxergar isso para a vida dele. E vai levar você a influenciá-lo a chegar nesse lugar. Tem pessoas no teu GC que falam, não, pastor, o negócio de liderar não é para mim, não. E talvez seja um dos grandes pastores, talvez seja um dos grandes pregadores, mas ele ainda não viu. E você, como líder, tem esse papel de enxergar o que ele não enxerga. Sabe que as coisas que a gente não vê ainda, não significa que essas coisas não venham a acontecer. Eu vi a pregação do John Bevere, aquela que ele pregou aqui na casa de Zadok, que ele fala, irmãos, o John Bevere tem inúmeros livros, é um dos escritores mais traduzidos no mundo. É John Bevere, outros falam John Bever, né? A gente não, sobrenome nunca sabe direito. Mas você sabia que a matéria que ele mais ia mal na vida dele, no segundo grau, no ensino médio, na faculdade, era português. Inglês, desculpa. Ele falou assim, irmãos, eu consegui uma façanha. Só eu e mais 6 pessoas nos Estados Unidos tiramos a nota mais baixa em inglês. Que lá tem tipo um Enem, que nem tem aqui. Ele falou assim, meu nome está lá gravado. No Enem dos Estados Unidos, as únicas 6 pessoas que tiraram a nota mais baixa que existe, uma era minha. Agora me explica como é que ele se tornou um dos maiores escritores mais lidos do mundo. Tem pessoas que têm talentos que estão escondidos e você, como líder, cabe olhar isso, deixar Deus te usar, o Espírito Santo te usar, para que você possa levar essa pessoa a um lugar que ela mesma não acredita que pode. E aí, irmãos, para eu terminar rápido aqui, o Sérgio insistiu com meu pai fez lá, o curso terminou, deu Sérgio, não, vocês vão ser líder, meu pai, não vai dar, não dá para ser líder, e tal, e meu pai naquela timidez dele e tal. Aí o Sérgio, não faça líder em treinamento, ele vai fazer para o Sérgio parar de me incomodar. E aí fez ele em treinamento. E aí, irmãos, o Sérgio convenceu eles a liderar um grupo. Irmãos, a primeira lição
a folha tremia assim, que o caderninho lá do MMI, né? Estava desparafusando tudo aquela mola lá, de tanto que tremia na mão do meu pai. Mas sabe o resultado disso, irmãos? Meu pai e minha mãe deram quase 15 grupos de casados para sempre. 15 grupos casados para sempre, um a cada semestre, significa 7 anos mais ou menos. 7 anos eles lideraram casados para sempre. Existem inúmeras pessoas que fizeram curso com eles, existem inúmeras pessoas que nunca imaginaram, que eles nunca tinham liderado nada antes. Nada. Mas então o que eu quero dizer para você? Que não existe do ponto de vista científico essa muleta que não, eu não sirvo para isso. O que você pode ter? Você pode ter algumas limitações, sim, e por essas limitações você pode se sentir intimidado a liderar. Mas cabe ao teu líder te ajudar a transpor essas limitações, a passar confiança a você, a te motivar a que você passe a ser aquilo que você enxerga que você não pode ser. Tá? Então a teoria dos traços, ela caiu por causa disso, porque não existe impeditivo do ponto de vista biológico que te impeça de liderar. Você nunca mais vai poder dizer assim, não, eu não nasci para liderar. Todos nascemos para liderar, porque a primeira coisa que eu falei aqui foi que Deus deu ao homem a primeira responsabilidade, que é a responsabilidade de liderar. Seguindo aí para a gente terminar, teorias comportamentais. Então a teoria comportamental defende que os comportamentos podem ser aprendidos. É isso que eu estou falando. Portanto, as práticas eficazes de liderança podem ser apropriadas pela pessoa que assim deseja. Significa que se você não tem certa competência, você pode pelo menos melhorar. Eu também não vou mentir para você, irmãos. Se você é um cara tímido, não vou mentir que você vai entrar num curso de oratória e vai sair o Silvio Santos, né? Não vai, mas você vai melhorar. Né? Você vai melhorar. Agora, o que você precisa tirar da cabeça é que para ser líder você precisa ser o comunicador. Para ser líder você precisa ter uma competência que a gente chama comunicação. Tá? E a gente vai falar aqui só sobre comunicação numa outra oportunidade. Mas, às vezes a gente acha que o líder é só o falante, não é uma realidade. Tá? Você pode liderar com o comportamento que você tem. O que você precisa entender é o quê? No que eu sou bom. No que, de novo, né? Em que eu sou bom. Né? No que eu sou bom. E aí você usar isso para liderar. Tá? Todo mundo é bom em alguma coisa. Tá? Então você tem que usar isso a seu favor para você liderar bem. Seguindo lá, teorias contingenciais ou situacionais. Ela diz que a liderança está direcionada aos aspectos que orbitam o processo. Essa teoria, ela sai do aspecto do líder e vai para um aspecto do processo. Você pensa muito mais no processo de liderar do que nas capacidades inatas ou aprendidas do líder. Tá? Algumas abordagens modernas sobre liderança, nós falamos sobre a liderança visionária. Ela diz que a condição de criar uma visão de futuro para os seus liderados. Ou seja, o líder é aquele que tem essa condição. Pouco importa se o líder sabe falar, se o líder não sabe falar, pouco importa se o líder é dominante, influente, sociável, concentrado. O líder que lidera bem, segundo essa teoria, é o líder que tem a capacidade de criar uma visão de futuro para os seus liderados. Tá? Liderança baseada em princípios, esse é um modelo inspirado nos estudos do Stephen Covey. Stephen Covey é outro papa aí da gestão, da administração, muito conhecido. Ele tem um livro que é best-seller, que é Liderança Baseada em Princípio. Então, ele diz que uma liderança baseada em princípios introduz um novo paradigma, o de basearmos a nossa vida e a liderança que exercemos em nossas organizações sobre pessoas em determinados princípios de norte verdadeiro. O Stephen Covey diz que existem alguns princípios que sempre existiram, sempre existe. Para ele, eles são nortes verdadeiros, ou seja, são lugares que todos devem apontar para eles, e que se você exercer sua liderança pensando nesses princípios, você será um grande líder. Tá? Depois nós temos a liderança servidora. Esse conceito foi proposto por Robert Greenleaf, com o lançamento do seu livro Liderança Servidora. Mas esse conceito aqui, ele foi realmente conhecido com o livro O Monge e o Executivo. Quem já leu?
Ó, bastante pessoas já leram. O Monge Executivo, os alunos da IDM leram nas suas férias agora, né? O Monge Executivo é um livro que ensina a liderança a partir desse princípio da liderança servidora. E qual é o modelo da liderança servidora? Quem é o grande modelo de liderança servidora, irmãos? Quem é? Jesus. Então esse livro, O Monge Executivo, é um livro que é escrito, uma história muito legal, e eu digo para você, se você quer começar a aprender liderança, leia O Monge Executivo. Primeiro que é um livrinho que dá para ler num dia, né? Num dia dá para ler. Letra desse tamanho, grande, com as folhas grossas, né, pastor? Com as folhas de papel jornal, acho que triplo assim, uma gramatura, né? Então, você pega um livro dessa grossura, assim, você pensa que tem umas 300 páginas, mas as folhas grossas, né? Isso é tática, né, Nelson, que o escritor usa para... Então, mas é um livro bem legal, assim, sobre liderança, é fantástico. Esse conceito de liderança servidora é o conceito que vai mover a nossa vida na liderança do GC. Nós somos, o pastor Haroldo falou na palavra dele, falou sobre isso, que o líder, ele serve o seu discípulo. Acho que foi mais ou menos, eu até anotei isso e coloquei no dia lá, mas é mais ou menos isso. A liderança servidora é a liderança que diz que o nosso papel é servir. O nosso papel é alinhar os caminhos, é dar ferramenta, é estar dizendo o que você precisa para você chegar onde você quer. E eu, como líder, então, vou ajudar você a chegar nesse lugar que você quer chegar. Eu vou te servir. E qual que é o modelo desse? É Jesus. Jesus é o grande paradigma e o grande modelo de liderança servidora. Porque ele diz para os seus discípulos que aquele que quer ser servido, que sirva. Ele diz assim, ó, eu não vim para ser servido, mas eu vim para... Eu gosto muito daquela cena, irmãos. Eu disse para os alunos isso. Aquela cena lá da última ceia. Era costume de que um empregado, e era o empregado mais ralé que tinha na casa, ele tinha a função de lavar os pés das pessoas que iam comer. E me perdoe as mulheres, mas a história diz que esse papel era relegado a uma mulher. Né? Na sociedade judaica, a mulher era vista, o gênero feminino, a mulher ela era vista como inferior ao homem. Então, delegava-se uma mulher, que era a empregada mais simples, o papel do quê? De lavar o pé de todo mundo. Aí Jesus sobe com o povo lá para cima, para um sótão, assim, um segundo andar, e manda fechar a porta, e só está Jesus e os 12. E aí, antes de comer, precisa o quê? Precisa lavar os pés. Antes de comer, precisa lavar os pés. E aí, algumas vezes eu mentalizei essa cena aqui na minha cabeça. Eu fico imaginando assim, está todo mundo sentado ao redor da mesa, está ali Jesus, está ali a bacia, está ali a toalha. Eu acho que os discípulos ficam cada um pensando uma justificativa para não lavar. Aí Pedro fala, não, eu sou um dos primeiros. Eu já sou meio líder aqui do negócio. Então isso aí não vai ser comigo. Aí João pensa assim, não, mas eu coloco a cabeça no ombro de Jesus, né? Eu acho que eu não vou lavar, eu não sei. Aí o Judas fala, não, eu sou tesoureiro, o dinheiro é comigo. Então eu não posso me relegar a esse papel subalterno. E cada um vai pensando um motivo para não servir. E de repente, enquanto eles estão pensando um motivo para não servir, a Bíblia diz que Jesus tira aquela roupa que ele está vestido, fica só com a túnica de baixo, pega a bacia, pega a toalha, e aí o povo fica, meu Deus do céu, e Jesus bota o pé aqui. Aí o Pedro, não, mestre, não. Aí eu, bota o pé aqui, se tu não botar o pé aqui, não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Vocês não estão aí querendo achar motivo para não lavar, para não servir? Então hoje eu vim mostrar que liderança começa por servir. E a liderança servidora é baseada nisso. O nosso papel como líder não é um papel de mandar, não é um papel de esperar, não é um papel de querer que as coisas aconteçam como a gente quer, não é um papel de, faça isso, faça aquilo. O nosso papel como líder é um papel do quê? De servir. A Bia é bem legal, a Bia não está aí, acho que ela está em aula, o José está aí não? Não está, né? Mas sábado, diz que Deus levou eles lá, estava no meio do GC,
e o Espírito Santo estava no mover, lá o Espírito Santo moveu eles foram lá em cima, pegaram uma bacia, pegaram uma toalha, e todo mundo se assustou e começaram a lavar o pé dos membros do GC. E o povo ficou tudo assim. Então a liderança servidora parte do princípio que o líder serve. Você entendeu? E nós somos chamados como líderes para servir. Enquanto você não entende isso, enquanto a gente não compreende isso, a gente não exerce bem a liderança. Porque servir significa que é uma disposição da minha vida para o bem-estar da outra pessoa, no sentido do crescimento, da necessidade que ele tem de crescer. Servir, o escritor do livro O Monge Executivo, né, que é o James Hunter, ele não diz que é você fazer tudo aquilo que a pessoa quer. Servir é fazer tudo aquilo que a pessoa precisa, que ele precisa para ser melhor, para crescer como pessoa. Então a liderança servidora, tá? Então basicamente é isso, a gente terminar no horário aqui, tá? Então, a gente viu aí a introdução, nós falamos que a liderança é necessária, nós falamos que a liderança ela está em mudança, então é necessário que a gente esteja. A gente falou que a liderança é necessária, então precisa haver uma disposição do nosso coração em liderar. Que Deus levante aqui líderes não apenas de GC, mas que levante aqui prefeito, governador, presidente da ONU, sei lá, do planeta inteiro, mas que levante líderes, né? Pessoas que estejam dispostas a liderar e a servir, né? Vimos que a liderança, ela está em transformação, então significa que você não pode sentar em cima desse bloquinho aí depois que passar essas 4 semanas, mas significa que é uma necessidade de você ler, de você buscar, de você querer aprender, de você ir atrás, porque a liderança está em transformação. E depois nós vimos aí as teorias a respeito, só para a gente recapitular bem rapidão, liderar é aprender sempre, a gente falou, tal, ok? Vimos lá então a definição, liderar é o que, irmãos? Então significa que as pessoas vão seguir você se você as influenciar para isso, tá? E vimos as teorias da liderança, tá? Teoria dos traços que caiu, você nunca mais vai dizer que você não nasceu para liderar, você pode dizer assim, não, eu não quero liderar porque agora não posso, você pode ter todos os seus motivos justos e ninguém vai te condenar pelos teus motivos, certo, pastor? Né? Ninguém vai ser condenado, porque tem gente que não quer, e não é pecado o fato de você não querer liderar, mas não é que você não tenha capacidade de liderar, é que você não quer por algum motivo que é justo, tá? Teoria dos traços, vimos a teoria do comportamento, que diz que a liderança pode ser aprendida, vimos a teoria contingenciais ou situacionais, que diz que mais do que o líder, o que importa mesmo é o processo da liderança. Vimos a liderança visionária, vimos a liderança baseada em princípios e vimos a liderança servidora, tá? Semana que vem, vamos falar sobre 2 assuntos, vamos falar sobre visão e vamos falar sobre comunicação na liderança, tá bom? Deus te abençoe, pode ficar de pé, pastor Adilson.